A partir de hoje, a população de Santa Bárbara do Oeste está com a água racionada. Por causa da estiagem, a represa que abastece a cidade está praticamente seca. A represa de onde a prefeitura tira a água para o abastecimento da cidade amanheceu assim, mais terra que água. De ontem para hoje, a represa ficou com menos 70 centímetros de água, deixando o prefeito José Maria de Araújo e os técnicos do Departamento de Água e Esgoto apreensivos. É que esse é o único lugar que a prefeitura tem para tirar a água necessária ao abastecimento da cidade. A água que abastece a represa de captação de Santa Bárbara sai dessa represa dos Círios. Normalmente a água passa a mais de 1 metro acima dessas barragens de concreto. Com a estiagem, essa água agora está 20 centímetros abaixo dessas barragens e, consequentemente, não está atingindo o Ribeirão dos Toledos, que fica logo abaixo, por onde a água chega até o sistema de captação da cidade. Com a represa quase seca, o sistema de captação da cidade está funcionando com o mínimo de sua capacidade. Quando em época normal são captados 330 litros d'água por segundo, hoje essa mesma captação não ultrapassa 110 litros por segundo. Diante disso, o prefeito foi obrigado a decretar hoje à tarde racionamento no fornecimento d'água. Mesmo assim, vai ser difícil conseguir evitar que 70% da população fique quase sem água nas próximas horas. A verdade é que esse racionamento vai levar a água ora para um ponto da cidade, ora para outro ponto da cidade. Mas é fundamental que a população participe desse trabalho. O que é que vocês estão fazendo para que a água da represa dos Círios chegue até aqui? Nós estamos iniciando um serviço ao lado da represa, que seria um corte para que nós pudéssemos, sem afetar a estrutura da represa, colhermos mais água. Mas, na verdade, é uma medida que tomaremos em última instância, coisa que não faremos se a população contribuir, porque a abertura da represa significará provavelmente o esvaziamento dela e aí o caos total. Boa noite. Da Bárbara do Oeste com o lançamento da Ciranda de Livros. Veja depois dos comerciais. O Estado, Ainar Koch, está em Campinas. Ele vai assinar um projeto de estudos da área do CTI, onde vai ser construído o CEDIN, Centro de Desenvolvimento de Indústrias Nascentes. Este centro vai dar condições aos pesquisadores e inventores de desenvolvimento, fabricação e comercialização das invenções deles em bases empresariais. A Batalha do Vestibular. Ontem, 95 mil estudantes participaram em todo o estado de São Paulo da primeira fase da FUVEST. O índice de abstenções foi baixo, 6,79%. Nessa primeira peneirada, 20 mil alunos passam para a segunda fase em janeiro. Aqui na Unicamp, o movimento foi grande, mas tranquilo. E muita gente saiu esperançosa com a vitória. 10% dos alunos que prestaram vestibular fizeram exame aqui em Campinas, ou seja, quase 10 mil pessoas. Antes da prova, que durou 4 horas, o nervosismo natural. Muitos pais acompanharam os filhos e fizeram de tudo para acalmá-los. Este senhor, por exemplo, conseguiu o que queria. Eu fiz uma pesquisa particular, por curiosidade, e falei com 30 vestibulantes que vão prestar a FUVEST, não achei um para a área de computação. Isso ajudou a tranquilizá-la? Isso tem acalmado, pelo menos uns 30%, 40%, creio eu. A pesquisa do teu pai realmente tranquilizou um pouco mais? Bastante, né? Já que estudar muito nem sempre basta, muita gente recorreu também ao Santos. Este rapaz não prestou vestibular, mas sem nenhum constrangimento, ajoelhou e rezou pela namorada. Ela está tentando entrar em enfermagem em Ribeirão Preto. Vamos ver se ela consegue entrar para ajudar a gente depois, né? Você é de que religião? Testemunho de Jeová. Poucos chegaram atrasados e ninguém teve crise de choro. Pelo contrário, não puderam entrar, mas enfrentaram a proibição com naturalidade. Chegou atrasado? Cheguei. Hoje foi no Barão Geraldo, se viesse até aqui. Fazer o quê? Primeira vez. Mas tudo bem, tem ano que vem aí. Depois de 4 horas de muita concentração, escolha certa, dúvidas e chutes, os candidatos respiraram mais aliviados. Fora das salas e livre das perguntas e das diversas respostas, o negócio foi conferido no gabarito. Depois das provas conferidas, a expressão no rosto de cada um confirmava a expectativa dos vestibulandos antes do início da prova. Se depender de confiança, muita gente já passou por essa primeira fase da FUVEST. Acho que tá um pouco difícil, viu? Mas estamos aí, né? Eu não sei, eu tô com esperança de passar, sim. Mas a certeza mesmo os vestibulantes vão ter a partir do dia 21 desse mês, quando será divulgada a listagem com os nomes dos aprovados. E um lembrete, os exames da segunda fase da FUVEST vão ser dissertativos e estão marcados para o dia 5 ao dia 8 de janeiro.
Em Santa Bárbara do Oeste, as crianças trocaram as brincadeiras pela leitura. Os pais também participaram, colaborando com os mais jovens. A quem tanto estimavam e que sempre lhe dava bons conselhos. O pai lendo historinhas para os filhos é a imagem mais fiel dessa atividade da Ciranda de Livros. Uma forma de interação espontânea e ao mesmo tempo rica em ensinamentos culturais e afetivos. Durante toda a manhã de ontem foi assim na Praça Central de Santa Bárbara do Oeste. Um misto de união, alegria e troca de informações. A leitura no parque, patrocínio da Rust do Brasil, Fundação Roberto Marinho e Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, colocou à disposição das crianças e dos pais 300 livros de autores nacionais. Entre eles, Jorge Amado, Ziraldo, Chico Buarque e Érico Veríssimo. E para uma leitura bem à vontade, foram espalhadas pela praça esteiras, redes e cadeiras. A criança, quem escolhia o livro, fazia a ficha de inscrição e providenciava um cantinho para ler. Toda a praça foi ocupada pelos leitores, que dispunham ainda de boa música e agradável sombra. Tudo isso com apenas um objetivo: criar, principalmente nas crianças, o hábito da leitura. O que você está lendo aí? Madalena Pipoca. O que você acha dessa promoção no sentido de unir a família em torno da leitura? Eu acho que é muito importante, mas por esse mundo que a gente está vivendo hoje, então a gente tem que começar a partir de levar as crianças a evolução deles. O reflexo que deu esta campanha realmente está nos estimulando de seguir para frente e fazer isto em, vamos dizer, todas as regiões brasileiras. Esse material da Ciranda dos Livros vai ficar aqui em Santa Bárbara do Oeste. O senhor pretende organizar outras leituras no parque aqui em Santa Bárbara? Sem dúvida, todos os eventos que redundam em sucesso, eles são repetidos, porque agora nós queremos sair do centro e ir à periferia, ir nas praças dos cantos da cidade, enfim, dos outros bairros que têm locais agradáveis e que não tem esse evento. É para lá que nós vamos agora. Domingo que vem, dia 15, todo esse esquema da leitura no parque vai ser levado para a cidade americana. Lá, a leitura dos livros vai ser no Parque Ecológico Cid Almeida Franco, a partir das 9 horas da manhã. Boa tarde. TV Campinas, ZYB 859.
Talvez o privilégio de eu ser o primeiro a falar é porque eu tenho a honra que eu faço questão de citar a todo momento de ser barbarense. Uma honra e um orgulho que eu faço questão de frisar em todos os locais em que estou. E poderia parecer política, mas não é. É a realidade. Se sou barbarense de nascimento, meu pai é capivariano. Veja então, os senhores, que hoje meu coração tem uma dupla felicidade. Em poder, nesse momento importante para a vida política das duas progressistas cidades de Santa Bárbara do Oeste e de Capivari, dizer que esse barro eu pisava. Esta terra eu engoli muita vez, esta poeira. Porque a minha trajetória entre Santa Bárbara e Capivari era o cotidiano da vida, pelo laço de amizade e parentesco que sempre tive com essas duas cidades que tanto amo. Então é hoje. A autoridade presente, senhores secretários de Estado, doutor Adriano Murguel Branco, doutor Ana Arcoff, senhores deputados federais João Rama Neto, Ralf Biar, senhores prefeitos municipais, aos quais eu abraço a todos, abraçando os prefeitos da minha Santa Bárbara do Oeste, José Maria Araújo Júnior, e abraçando o meu amigo Chico, grande prefeito de Capivari. Cumprimento a Câmara de Vereadores e todos os vereadores presentes, através do vice-presidente, meu amigo Sembra. E quero dizer que realmente o fruto do trabalho político, um trabalho político conjunto, a força do maior partido político do Brasil, PMDB, se faz presente de forma incontestável quando um sonho de meus pais, um sonho talvez até de meus avós, se torna realidade somente agora, num governo democrático e onde uma conjuntura política de união e entendimento pleno, através das prefeituras de Santa Bárbara do Oeste e Capivari, através do entendimento político dos deputados federais e estaduais, finalmente, com apoio das câmaras municipais de Capivari e Santa Bárbara, nós vimos essa obra inaugurada com a presença do secretário dos Transportes, doutor Adriano Murguel Branco. Inclusive, eu gostaria de homenagear esse grande secretário do governo Franco Montoro, porque na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo me sou deputado representando especialmente Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste e Capivari. Nós, deputados de uma enquete particular entre nós, estávamos analisando os melhores secretários de Estado do governo Franco Montoro. E quero dizer ao senhor Adriano Murguel Branco, com muita honra, que Vossa Excelência, ao nosso ver, superou a todos. E hoje, com uma salva de palmas, eu quero dizer que Vossa Excelência, sem demérito a nenhum outro secretário, é realmente o secretário de Estado democrático do governo Franco Montoro, que vem atuando com maior personalidade, com maior capacidade e que vem realizando realmente uma obra de um governo democrático, sem favorecimento, mas sim atendendo às necessidades de cada região. Para nós, deputados do PMDB, é Vossa Excelência, secretário Adriano Murguel Branco, o melhor secretário de governo do Estado de São Paulo. São muitos os oradores, por isso serei breve. Meu contentamento é grande e quero nessa oportunidade lembrar a homenagem que se presta a Américo Emílio Rome. Minha gente, eu fiz cafezinho na Roma.
Eu fui office boy do doutor Álvares Gomes. Autoridades presentes, convidados, homenageados e antigos proprietários que viabilizaram esta obra. O Poder Legislativo barbarense não podia se ausentar, porquanto, acima das dificuldades da região, o nosso governador, ao início do governo Zé Maria, atendeu a reivindicações que já vinham de algum tempo, por que não de muito tempo. Mas o então secretário dos Transportes, pressionando o então secretário José Serra, temos hoje o resultado. A rodovia, que se chamava Santa Bárbara Capivari, hoje uma realidade com o nome do comendador Rome. Algo de especial realmente acontece hoje em Santa Bárbara e Capivari, porquanto trata-se simplesmente de uma luta vencida. Teremos outras, mas esta já está vencida. Esta está aí à disposição dos lindeiros, está à disposição dos usuários, está à disposição não só de Santa Bárbara e Capivari, como toda a região, porque nós já podemos observar que da rodovia do Açúcar está se cortando aqui por dentro para se apanhar a Anhanguera lá em cima. Logo, já podemos dizer que não é mais uma estrada adicional, mas sim, senhor secretário, uma rodovia. Finalmente, agradecer ao Poder Executivo das duas cidades, que unidos aos poderes legislativos, viabilizam a população, viabilizam aos usuários tão especial obra. Muito obrigado. Companheiros, eu creio que para nós, o irmão Ralf Biagi, Vanderlei Macris, diretor, chefe, sobre os 5 representantes do Legislativo Estadual e Federal dessa região, podemos, no sentido de uma certa forma, realizar. Primeiro, porque nenhuma região do Estado teve o maior volume de investimentos que teve. Eu creio que isso deveu, principalmente, uma lição que nós, devemos observar e atentar. Porque a nossa unidade, secretário da Costa, do Colégio de Agrônomo também, que nós possibilitamos em reuniões sucessivas fazer tudo isso na tomada. Portanto, essa região tem, não apenas no sentido de agradecimento, que conseguimos, também acho que tem o dever de dar exemplo. E repetir isso em outras regiões e também agora, no processo de secretário de 1986. A nação brasileira está quase em expectativa toda para o que nós podemos fazer nesse único impacto social, que eu acredito que seja constituído. No momento da Constituinte, não podemos nos repetir o que fizemos em São Paulo, na Prefeitura de São Paulo. Nos desunimos, acreditamos que através de perfis pessoais, de coisas que falássemos um do outro, pudéssemos, de uma certa forma, vangloriar que alguém ganharia. Sempre perde o povo quando os jovens comprometidos com o povo se dividem. Portanto, aqui, nesse local, nesse momento, como coordenador dessa obra, eu secretário de Nada Branco, tenho certeza absoluta, é o puro da unidade política da região, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e até o senador Severo Gomes também, que conosco batalhou na realização dessa obra e nos empresta os resultados para que eu pudesse concluir o nosso centralização. Fica aqui esse exemplo, esse agradecimento e, acima de tudo, tenho certeza que São Paulo me agradecerá e a nossa região mais ainda. Muito obrigado. Companheiros deputados, prefeitos, vereadores, do partido, da família Roma, nós, como disse o João Herman, conseguimos manter na nossa região uma unidade muito firme. E foi essa unidade, junto com o governo democrático de São Paulo, que prometeu, quando eleito, governar com as suas bases, e conseguimos obras como essa. Obras como essa, obras como a duplicação da SP-304, que está sendo construída, hoje é uma realidade e que vai servir essencialmente toda a nossa região. O Brasil mudou, e mudou a partir de São Paulo. Mudou com a luta de todos nós que estamos aqui hoje. De todos nós que acreditamos que o caminho para esse país era o caminho da democracia. E o caminho passava para conquistar essa democracia pela vitória do nosso partido, do PMDB. Nós ganhamos a eleição em São Paulo e a nossa vitória mudou o Brasil. O transformador teve uma posição essencial na vida política da nossa nação, quando teve a coragem de lançar e apoiar Tancredo Neves
que se elegeu presidente da República. Foi com isso que nós terminamos com a ditadura militar e hoje caminhamos para a democracia. Essa mesma democracia que foi instalada em São Paulo, quando todos nós fomos ouvidos para a realização de obras da nossa região. Essa mesma democracia que nós queremos implantar no Brasil. Aqueles que dizem que esse país não mudou, se enganam. Mudou, está mudando e não conhecem as bases sociais da nossa terra. Porque nós estamos dispostos firmemente a continuar para que obras como essa, como foi beneficiado nesse exato momento dessa obra, toda a nossa região, desde que uniu Santa Bárbara Capivari, duas cidades que crescem, que orgulham São Paulo e que, pela sua pujança econômica, faz com que o governo tenha que voltar a sua atenção para as obras que estão necessárias. Nós queríamos cumprimentar os senhores prefeitos de ambas as cidades, da Câmara dos Vereadores de ambas as cidades, os senhores secretários, principalmente o secretário Adriano Blanco, que é o titular da parte do transporte, pelo atendimento que é dado a toda a nossa região. Meus senhores, essa é mais uma das obras que foi entregue, mas a nossa luta continua e há de continuar até que nós consigamos dar a esse país o regime democrático que todos nós esperamos. Muito obrigado. Nesse momento, as autoridades presentes, o prefeito de Santa Bárbara, o prefeito de Capivari, o secretário, o governador Gomes, etc. Governo Democrático de São Paulo, via governador Américo Miro Gomes, SP 306, ligação Santa Bárbara do Oeste, SP 302. Doutor André Franco Antônio, governo do governador do Estado. Engenheiro Adriano Lobrando, da Secretaria de Transporte. Engenheiro Oscar Amado Ceballos, superintendente do DF. José Maria Araújo Júnior, prefeito municipal de Santa Bárbara do Oeste. José Lázaro Chico de Almeida Soares, prefeito municipal de Capivari. Dezembro de 1935. Vamos agora proceder ao encerramento do antigo marco da estrada. Convidamos então o senhor Dr. Romeu Gomes, Álvaro Gomes, presidente da Câmara de Santa Bárbara do Oeste, Capivari, e o senhor João Gilberto Franco, representando o doador. A antiga placa diz: Via Roma, homenagem do povo ao seu prefeito municipal, Américo Miro Gomes, governador do Estado, professor Lucas Nogueira Garcês, secretário da Aviação e Obras Públicas, doutor Nilo Amaral, Santa Bárbara do Oeste, 13 de agosto de 1959. Senhor Adriano Blanco, excelentíssimo senhor prefeito da região de Capivari, de Santa Bárbara do Oeste, amigos prefeitos, excelentíssimo senhor deputado estadual e federal que aqui, porque na realidade isso vem desde 1978, ainda quando nem era político. E na época fui convidado para visitar junto ao prefeito da cidade de Capivari, o senhor Luiz Palhaço Filho, quando nós visitávamos, cidadão por cidadão, que era proprietário da área que fazia parte da faixa de terra do qual teria que ser doado para o Estado. Naquela época foi uma luta terrível e nem político ainda era. Era um dos curiosos que acompanhava prefeito de Capivari. Foi difícil porque realmente nenhum deles entendia do que poderia representar para o município a ligação de Capivari a Santa Bárbara do Oeste. Hoje, depois de tanto tempo, como prefeito de Capivari, é uma honra para Capivari. É uma honra para mim poder inaugurar, junto com o colega prefeito José Maria de Araújo Júnior, de Santa Bárbara do Oeste, com a graça a Deus do nosso grande secretário de Estado, Adriano Blanco, que sempre nos atendeu com as portas abertas. Quantas e quantas vezes insistindo com ele que deveria ter feito a estrada ligando Capivari a Santa Bárbara. Nós sabemos que no final do governo passado, quando na saída do então ex-governador, ele liberou essa estrada para Capivari e Santa Bárbara. Mas liberou porque ele tinha certeza que ele não ia gastar o dinheiro. E parabéns ao senhor Franco Montoro quando ele retirou
toda a concorrência pública para fazer uma avaliação. Porque é assim que se governa um Estado. Não é jogando dinheiro fora, é sabendo aonde vai ser empregado a obra. E sabendo que isso aqui teria necessidade de ser inaugurado, de ser feito e construído essa rodovia, retornou a concorrência e aí está a obra que liga a Capivaria Santa Bárbara do Oeste. Parabéns ao nosso governador Franco Montoro por saber administrar o Estado de São Paulo, por retomar a rédea e dar um governo sério e honesto para a nossa população que tanto precisava de um governo como o Franco Montoro. Meu muito obrigado pelo convite, meu muito obrigado pela presença de vocês e com essas poucas palavras. Eu deixo aqui o meu abraço do povo de Capivari, ao Adriano Branco, que é um grande secretário, e também os parabéns ao nosso grande governador Franco Montoro. Muito obrigado. Senhores prefeitos das demais cidades vizinhas, nos honram com a sua presença. Demais autoridades, senhoras e senhores. Talvez a forma um dos representantes da família Rona manifestaram nossa apreço por esse dia festivo, por essa rodovia que hoje se inaugura. Podia talvez fazer um pequeno retrospecto, bem rápido, e como isso ocorreu. Ainda indelevo na minha memória, à tarde, o governador Emílio Rona adentrou as questões da indústria com o seu veículo, teve as duas rodas verteiras quase levantadas para poder providencialmente ele disse. É que trazia no seu porta-mala uma carga de mais de 450 quilos, e ao descer do carro, e ao abrir o porta-mala, e após ser chamado, descobri que se tratavam de quase 500 quilos de engrenagens quebradas das máquinas do DR de Campinas. E disse-me o comendador: filho, Santa Bárbara do Oeste não tem, o município não tem recursos para fazer uma obra importante que é a ligação de Santa Bárbara a Capivari. O tratado antigo era sinuoso e atendeu, provavelmente, as necessidades da época de passar pelas fazendas mais importantes que existiam no começo do século, provavelmente. E, por outro lado, disse o governador, fui ao DR para conseguir alguns recursos, uma ajuda, e ele me disse: então nós não temos e não conseguimos dar. Me dobrou me olhando para o pátio de máquinas, onde havia umas 30 máquinas de terraplenagem paradas, máquinas de fazer estradas. E esses equipamentos que aí estão? Cara, eles estão quebrados, não temos peças de reposição. Estavam mais ou menos em 1951, o Brasil tinha proibido totalmente sustado por mais de um ano a importação, inclusive peças de reposição, não havia como colocar em movimento. E disse: nós temos que colocar essas máquinas em movimento, porque já conseguimos o DR, e de cada máquina que nós colocaremos em funcionamento, adquiriremos o direito de usá-la. Um total de 300 ou mais horas, a custo zero para a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Isso é o que eu preciso para indicar essa obra. Peço que façam o seu serviço para o seu livro. Difícil era até achar a origem daquele serviço, mas foi feito, graças à tecnologia que já existia na empresa. As máquinas foram colocadas em movimento. Elas ficaram disponíveis. E o Rome tinha apenas, não sabia que apenas ele tinha conseguido a primeira etapa de uma tarefa difícil. A segunda consistiu em, com seu polegar, o tempo, marcar a reta diretriz e deveria unir, no futuro,
Santa Bárbara Capivari. E assim foi feito, e assim nasceu esse tratado. No dia 13 de agosto de 1953, a via foi inaugurada e hoje ela é transformada, né, em rodovia graças ao esforço do gente, do nosso prefeito também e outras personalidades, prefeito Zinho, da Câmara, e vários barbarenses, e vários brasileiros, e vários paulistas, do governador do Estado, que soube compreender, do secretário de Obras, que soube atender aos apelos que se fizeram em favor da pavimentação dessa estrada tão necessária para as duas cidades. Eu acho que com essas palavras eu posso me encerrar o agradecimento à família Rome pela lembrança que tiveram em manter o nome do nosso pastor fundador. Eu queria, diante do prestígio extraordinário que presta nesta manhã, com a presença de tanta gente ilustre que aqui vem, para a inauguração da estrada e para a homenagem que faz com toda a justiça ao comendador Américo Emílio Rome. Portanto, não diria o nome de todas as autoridades aqui presentes. Destacaria de forma especial a presença do secretário dos Transportes, doutor Adriano Rubio Branco, do secretário da Ciência e Tecnologia, doutor Ainar Koch, e do meu companheiro prefeito de Capivari, o Zica. Os demais sintam-se cumprimentados para que nós não nos demoremos mais do que já nos demoramos. Viver em Santa Bárbara do Oeste, durante toda a minha vida, me permitiu conviver com todas as fases, desde a infância, e sempre poder perceber as coisas. Eu me lembro que, fazendo como o Sr. Jordano fez, tentando voltar ao passado para que a gente consiga dar um brilho, quem sabe, para o presente, que é o que eu estou tentando fazer nesse momento. Eu morava em frente aos Cines de Santa Rosa, meu pai tinha um bar naquele local. E a zona rural em Santa Bárbara era não maior do que é, mas completamente diferente na sua forma. Tínhamos aqui um número imenso de pequenos proprietários. Plantavam milho, arroz, feijão, tanta coisa havia antes de que a cana praticamente tomasse conta da cultura nessa região. E aqueles vendedores que dirigiam-se a essas vilas, a esses locais, não conheciam bem o traçado. E eu já conhecia bastante essa região, até porque aos domingos vinham jogar futebol em tudo quanto era fazenda existente nessa área. Então, eu vinha como o orientador para o motorista, que geralmente eram jipes que vinham vender nas fazendas diversas que tinham por aqui. E nós percebíamos, inclusive, que o traçado da estrada era diferente da de hoje. Ela passava por dentro das propriedades mais desenvolvidas. Era quase que uma estrada que podia ser chamada a estrada da conveniência, porque ela deixava cada um na porta da sua casa. Então foi quando o comendador Emílio Rome, prefeito de Santa Bárbara, e realmente um homem ousado, um homem além do tempo, porque ele chegava realmente sempre no mínimo 30 dias adiante, teve como prefeito e com o seu prestígio pessoal, que é inegável, muito contribuiu para que fosse o brilhante prefeito que foi. E que tivesse a iniciativa de romper numa reta, atualizando, ou melhor, aproximando-nos de Capivari. É interessante que destaquemos também a figura de um cidadão que aqui está, que nós fizemos questão absoluta de trazer, de convidar, o Sr. João Gilberto Franco, que sempre se preocupou em que as coisas ficassem legais, para que pudesse o asfalto chegar mais tarde, para que a estrada efetivamente pertencesse ao Estado, para que aquilo que havia sido conseguido não se perdesse. Então, o senhor
João Gilberto Franco, seu João Franco, como nós todos o chamamos, fez contatos com todos os proprietários ao longo dessa estrada, pedindo a doação. Mas parece-me que 98% dos proprietários concordaram e facilitaram. Bom, a partir daí, tornou-se desejo de todos os prefeitos, de Capivari e de Santa Bárbara, de que ela recebesse o asfaltamento para que pudesse oferecer conforto. Porque seria muito mais próximo hoje a economia de Capivari e Santa Bárbara, tenho certeza, o próprio intercâmbio comercial, o próprio número de casamentos, certamente haveria, que era moda, namorar na cidade vizinha, né? Todo mundo aqui sabe disso. Vamos namorar em Capivari, mas namorar enfrentando aquele barro, aquela terra, lá vai gostar muito da menina. E muitos românticos enterrados pelo desconforto que a estrada oferecia. Hoje, a estrada está asfaltada e nós temos que registrar que, assim como o trabalho do Sr. João Franco, assim como o trabalho tão bem explicado e foi feito pelo comendador Emílio Rocha, assim pelo trabalho que outros prefeitos fizeram, que fizeram cargas sempre junto à Secretaria de Estado, para que ela acontecesse. Quando nós assumimos a Prefeitura Municipal, já havia uma determinação do governo anterior de que se fizesse a estrada. Mas mudou o governo, mudaram os secretários, mudaram-se as prioridades, e nós passamos, então, pelo secretário Mário Covas, que foi quem assumiu a Secretaria de Transporte no primeiro momento. Quando a conversa com o secretário Mário Covas já ia adiantada, foi ele substituído pelo secretário de Estado Federal, Horácio Ortiz. Iniciamos, então, tudo de novo. E vínhamos naquele trabalho junto do secretário Horácio Ortiz, já havíamos conseguido dele, inclusive, que prestasse declarações à imprensa e aos jornais. A imprensa da própria cidade, que foi reproduzida pela rádio da cidade, e que a estrada sairia. De repente, o governador Montoro determina que o doutor Adriano Murguel Branco seja o secretário. E já não era mais, então eu fui correndo a São Paulo. E no último dia do trabalho do secretário Horácio Ortiz, quando ele já nos dizia que não seria mais possível, porque havia havido modificações, não seria possível, naquele dia, gente, nós esperneamos além da conta e, inclusive, ameaçamos e queríamos a Folha de São Paulo, levando o recorte dos jornais e gravação da vida do compromisso assumido pelo secretário Horácio. Porque realmente nós não sabíamos mais como voltar a Santa Bárbara, porque perdemos novamente a estrada. Não vou dizer que tenha sido a minha falta de compostura que tenha feito com que ele tivesse mudado. Mas a verdade é que ele percebeu, depois daquela explosão, de que ele tinha um compromisso assumido. Sacrificou-se alguma estrada vicinal em algum ponto do estado de São Paulo. Nem desejo saber qual. Mas é verdade que a estrada Santa Bárbara-Capivari, a estrada Santa Bárbara, Rodovia do Açúcar, a Via Rome, a rodovia Comendador Emílio Rome, é uma realidade que nós estamos aqui pisando nela. Eu queria render a todos, ao longo do tempo, que de uma forma ou de outra contribuíram para que isso fosse realidade. As homenagens do Poder Executivo. As homenagens também que a gente quer fazer ao Poder Legislativo, que também ia junto nessa campanha que ia brigar. A homenagem, para encerrar, à família Rocha. Eu creio que por muito que se homenageie esse cidadão, sempre faltará alguma coisa. Ele foi um pioneiro. Ele foi um homem que alcançaria sucesso em qualquer atividade que ele se pusesse a abraçar. E, para nossa sorte, resolveu ele estabelecer-se em Santa Bárbara do Oeste, e os frutos do seu trabalho são colhidos ainda hoje, diariamente, por muita gente. Eu agradeço a todos os amigos prefeitos, a tantos que aqui estão, que eu sinto íntimo de dizer o nome, pela forma com que nos gratificaram da frente. Vamos encerrar e dizer que essa vitória é do povo de Capivari, é do povo de Santa Bárbara do Oeste, é do povo que se congrega em torno da família Romilhão. Muito obrigado. Senhor prefeito Santa Bárbara do Oeste, José Maria de Araújo, senhor prefeito de Capivari, José Lázaro Soares, senhores prefeitos das cidades vizinhas, Campinas, Americana, Nova Odessa, Piracicaba, meu prezado companheiro secretariado, Reinhard Koch, senhores deputados federais,
João Herman Neto, Ralph Biades, seu deputado estadual Ari Pedroso, seu prefeito eleito, Paulinha Benedito Dias Carvalho, senhores representantes da família Rome aqui presentes, senhores presidentes de câmaras, vereadores, dirigentes partidários da região, autoridades civis, militares, senhores representantes da empresa Almeida Filho, responsável por esta obra, meus companheiros do Departamento de Estrada de Rodagem, Orlando, diretor que aqui representa a autarquia, Wallace, diretor regional, e as senhoras e meus senhores. Os deputados que nos antecederam referiram-se às mudanças pelas quais passa o Brasil, que são hoje indiscutíveis. As mudanças que principalmente se realizaram e se realizam no estado de São Paulo. Uma das características dessa mudança é a participação das comunidades nas decisões e nas realizações do governo. E ouvimos hoje, pela palavra do Sr. Jordano Rome, que, na verdade, a região aqui tem um pioneiro. 30 anos atrás, juntou os pedaços de engrenagem do DR, a vontade de fazer do prefeito, a participação da comunidade e rasgou essa estrada. Um exemplo edificante, mas que só agora vem se institucionalizar como método de governar, implantado em São Paulo pelo governador Montoro. Contrastando com este exemplo de 30 anos atrás, está aqui a referência do nosso prefeito de Santa Bárbara, até nos mostrando que não foi fácil participar, não foi fácil reivindicar, mas foi possível, resultou bem. E nós temos tentado ampliar ao máximo esse mecanismo da participação. Mais recentemente, uma outra participação da região levou o Estado de São Paulo a decidir por uma obra grande, cara, difícil na época em que vivemos, que é a duplicação da nossa rodovia. Foi de novo o empenho dos prefeitos, dos deputados, que assiduamente discutiram com as autoridades governamentais, o secretário, diretores do DR, o governador, quanto à necessidade dessa obra. E a obra está aí, caminhando numa velocidade que nos anima muito. Tivemos a ocasião de vê-la hoje, de ponta a ponta, de discutir detalhes de sua construção. Essa participação, indiscutivelmente, é o embasamento da nova democracia. Embasamento que ainda não é fácil de prever como se inserirá no novo dispositivo constitucional. Nós temos discutido dentro de nossa secretaria como essa palavra mágica, participação, vai ser colocada pelos nossos constituintes dentro da nova Constituição. Porque ela é a conquista mais forte dessa nova democracia. Não pode deixar de comparecer. Ela está consignada no esforço constitucional que neste ano que vem se inicia. Esta participação levou também a uma outra mudança fundamental. Foi o conceito da grande obra. Até muito pouco tempo atrás, grande obra era aquela que custava caro. Às vezes, grande obra é aquela que era grande fisicamente, volumetricamente. Esse conceito de grande obra gerou a Transamazônica, gerou o programa nuclear brasileiro, gerou a Ferrovia do Aço, gerou a Pau de Ferro. Nesse conceito de grande obra, entretanto, quando se busca saber quem era o beneficiário da grande obra, não se o encontra, a não ser interesses comerciais mais ou menos evidentes. Na nova democracia, o conceito da grande obra mudou. É aquela
que resolve problemas fundamentais da coletividade. Sem o que não tem sentido. Desigualdade, encontrado nas dificuldades relatadas pelo nosso prefeito, quando foi discutir a pavimentação da cidade. As dificuldades que não foram diferentes daquelas de 30 anos atrás. O seu maquinário despedaçado é hoje responsável no Estado de São Paulo pela realização simultânea de 600 obras. 260 estradas vicinais semelhantes a esta rodovia estão sendo construídas simultaneamente. 260 pavimentadas. E chegaremos a mais de 300, atendendo a 400 municípios num só programa de governo. Será uma grande obra? Parece evidente. Mas o custo dessa grande obra de 300 estradas vicinais é pouco mais da metade do custo da estrada dos trabalhadores. Tem 55 quilômetros. Custou 350 milhões de dólares. Quando nós estamos com apenas 200 milhões em 320 estradas vicinais. Qual é a grande obra? Mas um exemplo lembrado aqui pelo senhor Homem nos faz também indicar uma outra característica deste governo, que é a recuperação e a utilização do patrimônio público sempre que utilizado. Nós estamos reformando nossas máquinas, senhor Homem, intensivamente. Eu acabo de ver, recém-chegada aqui em Piracicaba, mais uma das máquinas que estamos recuperando neste ano, cerca de 90 grandes máquinas. E deveremos, no ano que vem, aplicar quase 100 bilhões de cruzeiros nessa recuperação. O senhor é fundamental aqui de que isso faz sentido, que com essas máquinas nós abriremos novas condições de circulação para toda a população. Nós estamos recuperando as embarcações do departamento ferroviário, não compramos uma só, já duplicamos o número de embarcações em barco. Recuperamos as aeronaves da BAC, que estavam a ponto de cair, no final do governo passado, como aliás três caíram. Nós estamos recuperando as rodovias abandonadas. 7.000 quilômetros de recuperação de rodovias, com 4.300 quilômetros de recapeamento, dos quais metade já feitos neste governo, um governo com dinheiro. A arrecadação de 84 do Estado de São Paulo é mais de 20% menor do que 81. E o programa de governo motor na área rodoviária já é maior em cruzeiros. O secretário dos Transportes, Dr. Adriano Murgel Branco, fala da importância dessa obra para dois municípios também importantes do nosso estado, que são Santa Bárbara do Oeste e a cidade de Capivari. Um tabu que o governo montou, que a Secretaria dos Transportes, o prefeito Zé Maria com o prefeito Zico, quebram depois de longos anos. É verdade. Realmente essas coisas foram até muito pouco tempo um tabu. Havia muita dificuldade em que o Estado entendesse que obras dentro dos municípios, ou obras às vezes iniciadas pelos municípios, deveriam e poderiam ser apoiadas pelo Estado. Até hoje, o critério básico foi de distribuir os orçamentos segundo os arrecadadores. Então, dinheiro do Estado só nas obras do Estado, dinheiro do município só nas obras do município. O governador Montoro mudou essa regra. O dinheiro é do contribuinte. O dinheiro deve ser gasto aonde ele se faz necessário, seja no município, seja no Estado. E essa mudança fundamental é que nos permitiu pavimentar esta e iniciar a pavimentação de outras 300 estradas vicinais municipais em todo o estado de São Paulo. Para a nossa região, nós temos, além da pavimentação dessa rodovia SP-306, a pavimentação da rodovia SP-304, a rodovia que liga Vinhanguera à cidade de Piracicaba, passando por Americana e Santa Bárbara do Oeste. Secretário, uma das maiores obras do governo do estado de São Paulo. Sem dúvida nenhuma. Em termos de volume de obras, num só trecho, de custos, etc., uma obra difícil por sua natureza, porque atravessa uma região praticamente conurbada, com muitas obras de arte para a chegada aos diversos municípios. É essa a maior obra que a Secretaria realiza nesse momento. Vai bem, ela está caminhando com um ritmo bastante bom. Eu hoje pude visitar todos os trechos e acho que vamos ter, em meados do ano que vem, a inauguração de uma importante contribuição a esta região.
O prefeito da cidade de Capivari, Lázaro Zico, também fala dessa obra importante não só para Santa Bárbara do Oeste, como Capivari, também para toda essa região canavieira. Pois não, você sabe que essa obra veio na época certa. Hoje não existe mais rodovia de terra. E só essa vicinal que faltava o Estado concluir. E com isso, graças ao esforço dos dois prefeitos, tanto do meu amigo Zé Maria, como também de Capivari, essa obra foi concluída em tempo recorde e com isso podemos parabenizar tanto o secretário nosso, o Adriano Branco, como o nosso governador, que foi bem sensível em nos ceder essa obra importante. Prefeito, a Secretaria e o Governo do Estado cuidando dos municípios, é que é importante. Muitas obras dos municípios e os prefeitos do interior estão recebendo do governo Montoro. Eu acho que dentro de tão pouco tempo, o governo Montoro deu já muito mais do que qualquer um dos outros governadores que passaram para o estado de São Paulo para Capivari. Haja visto que Capivari recebeu 44 pequenas obras, mas somando todas elas, vai dar uma soma de grandes obras. O senhor Romeu Rome fala da importância dessa data, que é histórica para Santa Bárbara do Oeste, e por que não dizer para a família Rome também, né, senhor Romeu? Perfeitamente. Para nós, a família Rome, é um evento excepcional porque ele nos retrata aquilo que foi o Emílio Rome. Nós tivemos a felicidade de ser filhos dessa personalidade, que muito trabalhou, muito lutou em prol dessa comunidade na época em que ele foi prefeito de Santa Bárbara do Oeste. De maneira que, para nós que somos seus filhos, seus descendentes, é difícil até a gente se externar, porque, em primeiro lugar, somos suspeitos, não somos filhos dele, mas realmente, para Santa Bárbara do Oeste, que sempre teve na sua longa história, desde que ela nasceu, a necessidade de ter prefeitos que viessem a trazer para a sua população o conforto daquelas infraestruturas tão necessárias como estradas, ruas calçadas, água encanada. E na sua época, quando ele foi prefeito, ele teve, através do seu trabalho e através da colaboração dos seus colaboradores e de toda aquela apoio da população, conseguiu realizar obras importantes e essa estrada foi uma delas. E hoje um tabu é quebrado pelo prefeito Zé Maria, que consegue asfaltá-la. Perfeitamente. Hoje, a Santa Bárbara, o povo bavarense, vê realizado o seu grande sonho de ter essa estrada asfaltada, que é indiscutível o conforto que traz. Nós há pouco passamos por essa estrada que nos traz até aqui e podemos ver a diferença, não? Aquela poeira que só quem passa por ela sente, né? De maneira que o conforto que uma obra dessa, uma estrada asfaltada, um traçado moderno, traz, evidentemente, um benefício para toda a população. E não só para a população da cidade, mas por todas as pessoas que por ela transitam. Não? Hoje é dia 14 de dezembro de 1985. Nessa data, a administração José Maria de Araújo Júnior está entregando à população aqui do populoso bairro 31 de Março, na parte alta, mais um melhoramento. O povo pediu e o prefeito Zé Maria está atendendo. É o asfalto que chega para toda a população deste bairro. Antes de entregar o asfalto ao 31, o prefeito, na companhia do vice-prefeito Zezito, do engenheiro da Termas, responsável pelo asfalto, e do Dr. Flávio, esteve vistoriando, né, prefeito, podemos dizer assim, toda essa obra maravilhosa que é entregue hoje à população do 31 de Março. É bem verdade que ainda muita coisa resta a ser feita. No mesmo momento que a gente vê o asfalto pronto, calçadas, precisa ver as modificações para que a água não se direcione para nenhuma residência, o acerto das galerias, enfim, é um acabamento, é um complemento que será necessário e que, aliás, vamos iniciar já na próxima segunda-feira para que possamos dar sequência. Mas é bonito ver esse bairro que a gente visitava e via verdadeiras crateras, uns buracos imensos, difícil até mesmo de manter o bairro em condições de tráfego. Hoje o asfalto é um conforto extraordinário e melhora muito o aspecto do bairro. Na campanha o prefeito já dizia,
Zé Maria é você na prefeitura. E o povo pediu, o prefeito atendeu. O asfalto hoje é uma realidade. O asfalto é um desejo de todos os moradores da cidade. De qualquer canto onde essa população esteja, há um pedido constante do asfalto, porque é um dos complementos, é o que embeleza, é o que dá acabamento em tudo.